E aí rapaziada, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo legal. Hoje eu tô aqui com a análise desse mouse gamer sem fios que eu comprei no AliExpress. Esse mouse é de uma marca muito conhecida pelo pessoal que acompanha esses periféricos, acessórios gamer no mercado, que é a Redragon. É uma marca que atua no Brasil, você encontra esse mouse para comprar no Brasil, só que você importa ele muito mais barato, ele custa na casa dos R$100. Inclusive eu vou deixar o link para compra dele aqui na descrição, você compra ele no AliExpress e pode ficar tranquilo, porque esse mouse aqui não vai ser taxado. Ele tá abaixo do valor mínimo para você ser taxado e a Receita nunca taxa mouses. Então você vai importar ele mais barato do que custa no Brasil e sem nenhuma chance de sofrer algum tipo de taxação. E cara, eu vou ser bem sincero com vocês, por R$100 esse mouse te entrega muita coisa e é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Vamos começar falando um pouquinho do design e da ergonomia, que é um dos pontos que mais importa quando você usa um mouse. Ninguém quer usar um mouse desconfortável, né? E esse mouse aqui é muito confortável. Além dele ser muito bonito, a gente tem um design que se encaixa bem na mão. Ele é muito ergonômico porque na parte de cima você tem um material emborrachado, totalmente liso. Mesmo que você sue muito na sua mão quando tá jogando, isso não vai te atrapalhar justamente por causa do acabamento dele. Às vezes a sua mão fica muito engordurada quando você joga, mas esse acabamento emborrachado alivia bastante essa questão. Por outro lado, nas bordas do mouse a gente possui um acabamento em plástico brilhante, porém com um grip para quando você segurar utilizando o seu polegar e o seu dedo anelar, ou até mesmo o seu dedo médio, ele fique bem encaixadinho e não escorregue da sua mão, além de ter aquele apoio clássico aqui para o seu dedão. Eu considero o tamanho dele ideal, a largura é de 7,5 centímetros, o comprimento é de 12,5 centímetros, e ele tem 4 centímetros de altura. É um tamanho quase que padrão de mouses. Se você tem a mão muito grande, você pode achar um pouquinho pequeno, só que ainda assim ele vai se encaixar legal justamente pela ergonomia do mouse, que permite que você segure ele ou mais para cima ou um pouco mais para baixo, tendo acesso a todos os botões. Esse é o segundo ponto que eu quero comentar, porque no total esse mouse possui 8 botões. São os 3 principais que todo mouse tem, né? O clique esquerdo, direito e o scroll. Só que ele também tem outros 5 botões, sendo 2 em cima e 3 na lateral. Aqui um ponto muito interessante, os botões de cima são de controle de DPI, você vai de 800 a 4800 DPI, mas calma, esse DPI é ajustável dentro do programa que esse mouse possui, e sim, é um mouse de R$100 sem fio gamer com LED e que ainda possui um programa super completo que daqui a pouco eu vou te mostrar, mas você consegue ajustar tanto as funções desse botão como a velocidade do mouse, além do próprio controle de DPI, e além disso ele também conta com 3 botões na lateral. Os botões de cima, quando você está com o mouse numa superfície, por padrão vêm configurados com as funções avançar e voltar. Um ponto muito interessante é que até mesmo esses botões são ergonômicos. Um é liso e o outro é áspero. Então não tem chance de quando você estiver jogando, se você atribuir uma função muito diferente, por exemplo, você coloca granada em um botão e arma secundária em outro. Não tem chance de você se confundir pelos botões serem iguais e você tá no escuro. O botão mais áspero sempre vai se destacar e você vai ter essa referência de forma automática. Já esse botão de cima tem uma função muito interessante, ele por padrão vem com um macro, né? Ele representa 3 cliques do mouse sendo feitos de imediato, então eu achei isso muito legal, porque eu que gosto muito de jogos de tiro no PC, sempre utilizo para ter aquele burstzinho, é uma coisa prática, mas que você também pode configurar. Além disso, a base do mouse possui 5 pezinhos, né? Eles dizem que são pezinhos de teflon, mas eu não sei se é exatamente esse material, eu sei que é um material bem lisinho, quando você usa em cima de um mousepad, o mouse escorrega de uma forma muito suave e muito progressiva. Inclusive, aqui na minha mesa, que é uma mesa de madeira, eu consigo usar esse mouse na madeira e ele continua com um deslizar muito suave, então você consegue ver que esse ponto é muito bom nesse mouse aqui. Como vocês já repararam, o acabamento é em preto e vermelho, ele possui o LED aqui iluminando a logo da Redragon e você pode controlar ali na parte de baixo entre 3 modos, o modo desligado, o modo ligado, que vai ter os LEDs sempre acesos, e o modo Eco, que vai fazer você economizar a pilha, já que ele é alimentado com uma pilha no padrão AA. Esse modo Eco fica sempre com o LED desativado e ele garante muitos mais meses de duração de bateria. Agora que a gente está aqui no aplicativo, eu quero mostrar para vocês que esse app é muito completo. Cara, eu não conheço nenhum mouse sem fio que custa aí na casa dos R$100 e que te oferece um app com tantas funções igual esse daqui.
Vamos lá, do começo, você pode alterar aqui a velocidade do clique duplo. Toda alteração que você fizer, você tem que clicar aqui em Apply. Também dá para alterar aqui a velocidade do ponteiro do mouse, e esse daqui é um dos pontos que eu acho mais interessante. Por isso que eu falei para vocês que não dá para dizer que esse mouse vai só até 4.800 dpi. Repara só, eu tô aqui em 2.400. Vou aumentar para 4.800 e vou mexer o mouse aqui de uma forma muito suave. Tá vendo como é que tá? Agora, se eu aumentar aqui e clicar em Apply, olha a velocidade que o mouse vai ficar, ó, tá vendo? Eu tô mexendo na mesma velocidade e fica quase impossível de você controlar isso daqui. Eu tenho que diminuir o DPI aqui para mais ou menos 1.600 para ele ficar na mesma velocidade que eu tava antes no 4.800 original do mouse. Se você ajustar essa configuração e colocar em 4.800, você não vai ter um mouse na mesma velocidade de um mouse comum que te dá até 4.800 dpi. Ele vai ficar muito mais rápido. Eu uso pouco essa configuração, geralmente eu só coloco assim no máximo, né, e deixo com uma configuração mais baixa. Quando eu vou jogar BF, porque aí se eu tiver no avião ou se eu tiver no tanque, eu deixo ali o DPI bem alto para facilitar, obviamente. A gente também tem aqui o controle do scroll. Se você aumentar aqui, ó, e clicar em aplicar, deixa eu abrir aqui o nosso canal, ó. Se eu rodar uma vez para baixo, olha o quanto desce. Eu tô descendo aqui uma vezinha, tá vendo? Uma rolagem aqui do scroll. Agora, se a gente diminuir, se a gente colocar no mínimo e aplicar, repara o que vai acontecer, ó. O mouse vai ficar com o scroll muito mais lento, ó. Quando eu rodo uma vez aqui, ele desce bem mais devagar. Então você tem esse controle de uma forma também muito precisa. Ele também tem essa função aqui, ó, Enhance Pointer Precision, que é o software do mouse, melhorando a precisão do seu cursor. Outra coisa legal é que ele tem aqui o controle do Polling Rate, que é basicamente a taxa de atualização que o seu mouse vai ter, a quantidade de dados simultâneos que ele envia para o seu computador. Quanto maior essa taxa, mais dados ele vai enviar e, por consequência, o seu mouse vai ser mais preciso. Só que, segundo eles, quando você põe aqui uma polling rate mais baixa, você vai ter um consumo menor de pilha. Inclusive, falando em pilhas, pessoal, esse mouse é alimentado por uma pilha do tipo AA. Eu uso aqui uma pilha recarregável de 2.500 mAh. Eu tô com o mouse há 2 meses e desde que eu coloquei ela aqui, essa pilha nunca acabou. Ainda aqui dentro do aplicativo, você pode configurar até 5 perfis diferentes. Também dá para você exportar esses perfis aqui. Você salva ali e usa depois, caso você queira ter mais de 5 perfis disponíveis ali para você utilizar. E outra coisa que também é muito interessante é que esse mouse ele permite que você modifique todos os botões. Eu já usei alguns mouses que permitia que você modificasse os botões extras. Você não podia, por exemplo, trocar aqui o botão de clique direito e colocar um macro nesse clique direito. Aqui você pode fazer isso, você modificar absolutamente todas as configurações do mouse. Se você quiser tirar o controle de DPI e adicionar aqui mais funções para você jogar um jogo de tiro, por exemplo, você pode fazer isso. Ele tem inclusive funções relacionadas à edição, como por exemplo, você recortar e colar, você copiar e colar. Tem bastante função legal aqui para você configurar e tem até mesmo uma personalização de macro. Você pode configurar um macro aqui, você vai clicar aqui em Start Recording depois de você criar um novo macro, obviamente. Então, cara, é um aplicativo muito, mas muito completo mesmo. Eu gostei demais disso daqui. Agora eu quero comentar com vocês sobre a minha experiência de uso com esse mouse. Para que eu mais uso ele? Para editar vídeos para o canal, algo que eu uso sempre com DPI muito baixo e que exige uma precisão muito milimétrica dentro do Adobe Premiere. Eu tento ser ali o mais milimétrico possível. Por outro lado, eu também uso muito ele para jogar. Eu jogo com ele CS, COD, Battlefield e outros jogos aqui no PC que não exigem tanta precisão, e ele consegue fazer muito bem essas duas funções. Só que fique atento a 2 pontos. Primeiramente, acho que isso é meio óbvio, né? Mas se você usar esse mouse no USB do painel frontal do seu computador, ele vai gerar um pouco de delay. Eu senti esse delay aqui, para navegar não atrapalhava tanto, mas para jogos atrapalhava. Assim que eu conectei numa porta USB no painel traseiro, não tá no USB 3.0, tá pessoal? Eu uso esse mouse num USB 2.0, porém, direto na minha placa-mãe, o delay sumiu. Obviamente que se você comparar com um mouse gamer com fio, provavelmente ele vai ter um pouquinho de delay sim, mas pra mim foi algo imperceptível, não me atrapalha a jogar em nenhum momento. Outra coisa, pessoal, por causa desses pezinhos que ele tem aqui que são muito suaves, quando eu mudei do mouse anterior para esse daqui, eu senti muita diferença na suavidade do movimento dentro do computador. Parecia que quando eu fazia esse movimento, o mouse fazia esse movimento. Eu senti isso assim de uma forma muito significativa, e eu levei ali uns 3 ou 4 dias para me adaptar.
mas isso não é um ponto negativo, tá? Isso é justamente porque o mouse te entrega uma precisão um pouco mais clínica, então você tem que se adaptar ao mouse. Você não vai simplesmente passar de um mouse comum de 20 reais que você usa aí com fio, ou até de uma marca um pouco mais cara, para um mouse desses aqui e vai no estalar de dedo se adaptar. Ele é um pouco diferente sim. Algumas pessoas na internet comentam que ele é um mouse suave demais. Eu não achei isso. Para mim, tanto na hora de jogar como na hora de editar, ele é muito preciso, então tenha isso em mente. Rafinha, vale a pena importar esse mouse? Galera, vale muito a pena, principalmente porque até mesmo esse último ponto que eu comentei com vocês, se você não gostar dessa questão, se você achar ele de fato muito suave, você consegue vender esse mouse aqui no Brasil mais caro do que você comprou. No Brasil, o Mirage M690 custa 160, 170 reais. Se você importar aí pagando mais ou menos 105, você pode vender ele por 120. Você vai recuperar o seu dinheiro, vai vender mais barato do que ele custa por aqui, vai vender até rápido, dependendo de onde você anunciar, mas eu tenho quase certeza que a pessoa que comprar não vai querer vender porque ele é um mouse muito competente, muito completo. Essa quantidade de recursos que ele possui, aliado ao preço, ao design, à ergonomia, eu acho que fazem sim ele ser uma das melhores opções de mouse gamer para você importar. Se você comparar com os mouses nessa faixa de preço que são vendidos no Brasil, eu acho que ele vai ser melhor do que praticamente todos, mas se você conhece algum mouse aí que custa nessa casa de 100 reais e que pode ser melhor, comenta aqui embaixo, porque no futuro eu posso trazer um comparativo entre o Mirage M690 e outros mouses aqui no canal. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Com isso eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês. Valeu!